Olá, Geminiano, tudo bem? Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês. Se você não é um geminiano, veja onde você tem gêmeos no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa mensagem para essa área da sua vida. Combinados assim, pessoal? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, anjos, guardiões, protetores, toda a nossa ancestralidade, agradecer a permissão divina, pedir que nos orientem. Vamos ver qual que é a mensagem para vocês hoje? Caiu, eu vou deixar. Qual que é o desafio para essa leitura? Caiu também. No fundo do deck a gente tem o 2 de paus. Olha isso, a gente tem o 3 de paus, como desafio 6 de ouros. O 3 de paus, pessoal, que é a carta potencial dessa leitura, ele vem falar muito de você decidido a seguir um caminho diferente, tá? Aqui a gente pode estar falando de relacionamento, aqui a gente pode estar falando de um novo trabalho, a gente pode estar falando de uma decisão de, às vezes, de mudar de cidade, por exemplo, de ir para um outro lugar, tá? É um momento que exige planejamento para que você consiga fazer isso com segurança. O 6 de ouros, ele vem falar muito das trocas justas, do dar e do receber, sabe? Como desafio dessa leitura é muitas vezes assim, eu quero um novo caminho, mas eu não quero abrir mão de algumas coisas, entende? E muitas vezes a gente vai ficar na dúvida, porque o 2 de paus, ele traz muito essa questão da dúvida, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu mando aquela mensagem? Será que eu não mando? E eu acabo ficando preso. Por quê? Porque eu acho que aquela troca, por mais que eu queira muito, aquela troca não é uma troca justa. Só que, como potência, a gente tem o 3 de paus. Ou seja, é um momento que eu não posso mais ficar na dúvida. Eu preciso acreditar que eu recebo aquilo que eu dou, sabe? Eu preciso acreditar que as situações que eu vivo, elas são totalmente direcionadas, digamos assim, por exemplo, é não ficar esperando algo em troca, não ficar esperando um reconhecimento, não ficar esperando... O 6, ele vem falar assim, de ter os recursos necessários, sabe? É eu indo da forma como eu consigo, é eu me abrindo, é eu permitindo não estar na dúvida, não estar no medo, porque enquanto eu tô no 2 de paus, que é a dúvida, que é toda essa questão, né, de será que eu vou receber, será que se eu me doar demais vai valer a pena? Se eu fico, eu não vivo a vida que eu preciso viver. A vida que a gente precisa viver, ela vem através do movimento. A Terra, ela está sempre girando. Se a gente está parado, a gente não está em harmonia. E às vezes é o movimento que vai trazer. Por exemplo, às vezes eu estou falando aqui de uma oportunidade profissional. Será que eu mando um e-mail? Será que eu mando o meu currículo naquela empresa? Se eu não mando, se eu não coloco em movimento, às vezes eu fico naquela dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Será que... E se eu tivesse mandado? Sabe? E se eu tivesse aplicado para aquele trabalho? Se eu tivesse mandado aquela mensagem para aquela pessoa? E se eu tivesse? O 3, ele fala, faça. Faça o que você sente que é importante fazer. Não pelo retorno do outro. Não pelo que o outro vai pensar. Não pela ideia de que, e se eu receber um não daquela oportunidade de trabalho? Pelo menos você já não vai ficar mais naquele caminho, entende? Naquela dúvida, naquela insegurança, perdendo vida, perdendo tempo. Aqui a gente fala, pessoal, claramente de situações que vão exigir de você coragem. Coragem para viver a sua vida à sua maneira. Não ficar esperando que a sua vida seja condicionada ao receber de volta. Sabe? Muitas vezes a gente espera achar o relacionamento perfeito, exatamente aquilo que a gente não sai do lugar. Você precisa se entregar para a vida e estar aberto para o que a vida tem para oferecer.
sabe? É hora de mudança, é hora de tomar decisões que vão tirar você da dúvida, que vão tirar você daquele pensamento. Haja, coragem. Coragem, sem esperar nada em troca, porque você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você, para te tirar daquela dúvida, para te tirar daquele lugar de, mas poderia ter dado certo, sabe? Se a gente estiver falando de relacionamentos aqui, a gente está falando de pessoas que estão esperando o momento perfeito para se relacionar. E não existe momento perfeito. Existe atitude. Existe deixar para lá o que o outro pode me dar, sabe? Muitas vezes a gente não vai conseguir receber na mesma proporção que entrega. Só que o foco aqui não é sobre o que a gente vai receber, é sobre o que a gente pode entregar. Aí sim está o seu valor. Sabe? Tem gente que não vai poder entregar na mesma proporção, sabe por quê? Porque não tem para entregar. Tem gente que não tem, nem todo mundo é igual, sabe? Muitas vezes, se a gente estiver falando de relacionamento aqui, aquela pessoa, ela não vai te entregar na mesma proporção que você entrega em uma área da vida. Às vezes ela vai conseguir sobrepor uma outra área da vida que você não consegue entregar tanto. Entende a importância dos relacionamentos? Entende a importância de não ficar esperando o momento perfeito, de não ficar esperando que é você fazendo por você, sabe? Aqui não é ficar esperando que alguém vai do nada. É você fazer porque você cansou de viver nessa situação, nessa dúvida, nessa incerteza. É você tomando a decisão de se amar. Se aqui a gente estiver falando de relacionamento, porque tá puxando para esse lado, a gente está falando de você entendendo que é hora de tomar uma decisão na sua vida. Você caminhando muitas vezes em um caminho diferente, ou então você caminhando em direção àquela pessoa e entendendo, mas eu tô perdendo tempo, eu gosto de você, vamos tentar? Sabe? Sem esperar que a outra pessoa possa te dar o que você espera, porque às vezes a outra pessoa não vai poder te dar o que você espera. Mas ela vai poder te dar outras coisas em outras áreas da vida. O que é importante para você hoje? Entende? Às vezes aquele trabalho que você tanto quer e tanto sonha, não é o trabalho que vai te contratar agora. Às vezes vai exigir um pouco mais de experiência em outros lugares, um pouco mais de estudo. Só que se você não toma a decisão de enviar aquele currículo agora, quando você vai saber o que você precisa fazer para conseguir chegar naquele trabalho? Sabe? Não é ficar na dúvida, no medo, na insegurança, é ação. Aqui a gente está falando de ação, de você dar o que tem para dar sem esperar nada em troca. Você vai receber? Vai receber. Às vezes de um outro caminho, às vezes de uma outra direção, às vezes de uma outra pessoa, tá? Mas é importante você fazer por você aquilo que ninguém mais pode fazer, que é se colocar em movimento. Eu quero ir para um trabalho diferente, busque oportunidades que vão te levar para um novo trabalho. Busque ações no dia a dia que vão te proporcionar isso. Eu quero conhecer uma pessoa assim, 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 assado. Se permita, sabe? Deixe o passado no passado. Vai em frente, vai viver uma nova história. Tá? Às vezes, esse dois de paus, ele tem um casal e ele fala muito em relação a decisões que podem mudar tudo, sabe? São decisões que são importantes demais para ser deixadas para depois. Às vezes é uma ação, uma pequena coisa que pode mudar tudo. Que pode te tirar do passado ou que pode te colocar numa situação nova, sabe? Com alguém ali do passado.
Vamos ver o que mais? É hora de agir, geminiano. É hora de agir, e não é pelo outro, é por você. E quando você dá aquilo que você pode dar, você acaba recebendo também. Você acaba recebendo porque você se coloca em movimento, entende? O que mais, por favor? Mais duas. Muito bem. Pessoal, no fundo do deck a gente tem o 5 de paus, que vem falar de conflitos internos. Aqui a gente está falando de conflitos internos em situações que, primeiro, eu não aceito o fim de alguma coisa. Aqui a gente tem a torre com o 10 de paus. É algum fim que eu não aceito. Eu não aceito, mas não ajo também em relação a isso. A gente tem o 4 de paus e o 3 de copas. Aqui sim a gente está falando de relações, viu? Possivelmente a gente está falando aqui de relações que, por exemplo, o 4 de paus é a carta do casamento, né? Então eu tenho aqui no passado um casamento, uma situação emocional que me cansou demais, que me trouxe exaustão, por mais que o momento não for, o momento com essa pessoa não foi assim, porque aqui a gente tem uma carta do casamento saudável. Então o momento juntos não foi assim. Mas esse pós me trouxe isso. Esse pós-relacionamento, esse pós-desentendimento, esse pós... É como se eu tivesse ter que deixar para trás, junto com essa situação, com essa pessoa, um sonho, sabe? Um sonho que poderia ter dado certo, mas que por algum motivo se rompeu. Aqui a gente tem fim de um ciclo, que traz a celebração com o 3 de copas. Possivelmente, aqui, geminiano, a gente está falando de uma situação que você estava esperando demais de uma situação amorosa, só que no final das contas você vai entender que antes de uma situação amorosa vir para te preencher de alguma forma, digamos assim, você vai precisar celebrar com amigos, você vai precisar celebrar com outro grupo de pessoas. Sabe? Você vai entender que é porque é onde você vai se reconhecer, digamos assim, é onde você vai se olhar, se amar mais. E quando você se amar mais, é onde você vai não querer mais ficar nesses momentos de conflito, de decisão, é onde você vai tomar uma decisão. Momentos de indecisão, né? Onde você vai tomar uma decisão. Só que antes, é como se fosse, só para vocês entenderem a sequência. A gente tem o 4, que fala de um relacionamento saudável, de algo estruturado. Depois, na sequência, o 10 de paus e a torre. O fim disso. E é um fim que se rompeu e está rompido, tá? Aqui a gente pode... A gente está falando um pouco de passado, por quê? Porque essa carta do 3 de paus... Não sei se vocês conseguem ver. Essa mulher, ela já desembarcou. Ela já desembarcou do navio, né? Ela já está pisando em novas terras. Só que ela ainda está olhando para trás. Entende?
E possivelmente, eu não sei qual área a gente está trabalhando aqui, viu? Leva isso para o seu momento. Mas se você ainda está olhando para trás para alguma coisa, você vai precisar transformar isso. Por exemplo, se é um casamento que se rompeu e você ainda continua olhando para trás em relação a isso, você vai precisar celebrar mais. O Três de Copas, ele traz muito esse momento de celebração, sabe, entre amigos. Você vai precisar aproveitar mais a vida, o seu momento. Pode ser... Eu não consigo ver uma reestruturação aqui disso. Eu vejo sim uma celebração com novos grupos, com pessoas diferentes, sabe? Me traz uma clarificação, por favor. Para esse 4 de paus. A rainha de paus, ó. A gente está assim falando de passado. A carta da lua, pessoal. A lua, ela traz muito a intuição. Ela traz muito você precisando desse momento de celebração com outras pessoas, você entendendo que muitas vezes você vai precisar ficar um tempo só, sabe? Para trazer um pouco mais de você mesmo de novo, para te conectar novamente com alguma coisa que você não consegue deixar para trás. Tem alguma coisa aqui que o geminiano não consegue deixar para trás. E isso gera culpa, isso gera guerra, frustração, sabe? Isso bloqueia o seu caminho para você viver novas coisas, obviamente. Mas acredita na sua intuição, geminiano. Acredita na sua intuição, porque a carta da lua, ela traz algo que está oculto, mas ela traz muito poder também, sabe? Ela traz poder, mas ela exige movimento. Ela exige que você entenda que cada coisa, cada etapa da vida tem um ciclo, sabe? Um começo, um meio, um fim. A gente tem as várias fases da lua. Então, assim, é importante você entender que muitas vezes o que não deu certo em algum momento pode dar certo em outro, tá? Celebre mais a sua vida, deixe as coisas acontecerem de certa forma, mas não esquece de agir. Não esquece que para você mudar a sua vida, é você que precisa tomar uma decisão, tá? E não é fazer pelo outro, ou esperando algo em troca. É fazer por você. Porque não dá mais, geminiano, para ficar nessa dúvida, para ficar nesse medo, para ficar nessa confusão. Isso se rompeu ou não se rompeu? Sabe? Não dá mais para ficar nesse conflito. É preciso tomar uma decisão, sem medo. O não, muitas vezes, é uma libertação, sabe? Nos permite seguir em frente. Tá? Então faça. Faça, escute a sua intuição. Entenda os processos da vida. Muitas vezes o que não deu certo em algum momento é porque de fato não era para dar. Mas existe algo poderoso aí por trás disso tudo. Tá? A gente tem o rei de paus e a rainha de paus. A gente está falando de dois bruxos, de duas pessoas empoderadas demais. Que no lado negativo gera afastamento. E tá tudo bem. Só que para sair desse conflito,
É preciso tomar uma decisão, é preciso agir de forma diferente, tá? E se o outro não faz, faça por você. Faça por você. Combinado, geminiano? Essa é a mensagem para vocês. Um beijo, se cuidem, fiquem bem, até a próxima.